com o YouTube. Deu certo. Ok, então vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos, a todas. Temos aqui alguns mestrandos também assistindo. Boa tarde, professor Álvaro, professor Marcos, o Clériston. Estamos aqui para a defesa do Profiap UFES, do aluno Clériston dos Santos Menezes, né, nosso mestrando. E o tema é impulsionando a integridade dos municípios do consórcio intermunicipal do semiárido do Nordeste 2 da Bahia, Noroeste da Bahia. Então, eu queria aqui novamente agradecer o convite. O Clériston já tem todas as instruções, né, o Clériston? Você tem aí aproximadamente 30 minutos para fazer sua apresentação. Depois abriremos para o avaliador externo da rede, que é o Marcos, e depois para o avaliador interno da rede, que é o professor Álvaro, tá bom? Então, fique à vontade, qualquer coisa eu estou por aqui, tá bom? Deixa eu tornar aqui você apresentador, para você poder passar os slides. Pronto, já está ok. Fique à vontade, Clériston. Perfeito, obrigado, professor. Primeiramente, boa tarde ao professor Cláudio, muito obrigado. Boa tarde, professor Álvaro, novamente, por fazer parte da banca, muito agradecido. Boa tarde, professor Marcos, né? Então, hoje nós iremos tratar aqui sobre o tema impulsionando a integridade nos municípios do consórcio intermunicipal do semiárido Nordeste 2 da Bahia, que é a minha região que eu moro, né? Que é uma região que tem um contexto bem interessante, né? Nós começamos, primeiramente, falando um pouquinho sobre a questão da autonomia que os municípios ganharam a partir da Constituição de 88, né? E ganharam mais, digamos assim, vivacidade, né, na questão da representação a nível Brasil, né? Com isso, com essa autonomia política administrativa, os municípios passaram a estar mais próximos da população e executar as políticas públicas, né? Obviamente que uma vez que você está à frente dessas demandas da sociedade, você acaba estando mais exposto a riscos, né? Riscos administrativos e riscos ao desvio de integridade, que são cometer fraudes, cometer erros que geram prejuízo da administração pública, né? Então, o que nós propomos com o nosso trabalho é justamente analisar de que forma os municípios do CISAM podem aprimorar seus processos administrativos para fortalecer a integridade e promover uma governança pública mais eficiente, né, à medida que eles estão nesse contexto, né? Diante disso, nós propomos um programa de integridade adaptado às particularidades e capacidades institucionais desses municípios do CISAM, né? E para isso nós propomos 3 objetivos específicos. O primeiro é identificar os elementos fundamentais, né, para um programa de integridade no contexto da governança municipal, investigar os fatores institucionais que influenciam a implementação de um programa de integridade e examinar as expectativas dos gestores de controle interno quanto aos impactos de um programa de integridade na governança municipal. Esses foram os 3 objetivos que delinearam todo o nosso trabalho, né, para que a gente pudesse estar propondo esse produto. Nosso referencial teórico, como eu já exaustivamente falei na banca de qualificação, ele se baseou com base principalmente, obviamente, no contexto da governança municipal. Então, nós fizemos todo um contexto histórico para chegar à governança a nível Brasil e também ingressamos nos pilares da integridade pública a nível dos programas de integridade, né? Mas nós fizemos aqui um conceito essencial que está presente no decreto 11.129 de 2022, que diz que um programa de integridade consiste em um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia e irregularidade e na aplicação efetiva de código de ética e de conduta, políticas e diretrizes. Então, esse conceito é um conceito que permeia toda a nossa elaboração do nosso produto, um conjunto de mecanismos e procedimentos internos. Porque para que a gente parte da ideia de que para a gente conseguir propor um produto que colabore para melhorar a eficiência e também trazer mais integridade, a gente parte da melhoria dos procedimentos internos, né? Diante disso, nós utilizamos uma metodologia com abordagem bem intensiva, justamente com o objetivo de atender ao nosso objetivo. Foi uma abordagem de natureza exploratória e descritiva,
indutiva, né, com um estudo de caso múltiplo, porque envolve vários municípios, né, que pertencem ao consórcio intermunicipal. Da amostra dos 19 municípios que integram o CISAM, né, apenas 7, apesar das várias insistências, apenas 7 se disponibilizaram a participar. Eu gostaria muito que todos pudessem participar, mas infelizmente, devido às questões políticas que a região agora passa, muitos acabaram, digamos assim, dando um não, apesar das insistências, né? E nós utilizamos aí instrumento de pesquisa para coleta de dados com dados primários e secundários. Os dados primários nós coletamos por meio das entrevistas semi-estruturadas, né? E os dados secundários através das análises dos documentos que estavam disponíveis nos portais desses municípios, né? Nós tentamos analisá-los, a sua presença e a qualidade desses documentos que lá estavam, né? A partir da disponibilidade desses documentos e a partir da coleta das informações, nós fizemos uma análise desses dados por meio utilizando a análise de conteúdo de Bardan, né, como base de fundo para que a gente pudesse fazer a estruturação. E aí, antes da coleta de dados, obviamente, nós definimos um protocolo de pesquisa que delineou como nossa pesquisa seria realizada, né? E quais seriam essas categorias que nós chamamos de categorias a priori, conforme Bardan, que foi definidas com base na literatura, né? Isso é um referencial teórico que está lá muito claro, né? Tanto na OCDE, como na CGU e como na literatura internacional. Então, a partir daí, desses dados, né, uma vez que nós já tínhamos o protocolo, nós fizemos a análise desses dados, definindo as categorias, né? Utilizamos também o software Atlas TI para fazer o tratamento dessas informações, né, desses dados, porque eram muitos dados, então utilizamos a tecnologia. E no momento das entrevistas, nós utilizamos um software que é para gravar, que foi o Google Meet, né? E ele já faz a gravação e depois a gente manda para a transcrição automaticamente, né? Ele já tem essa opçãozinha aí, né? Já com um aplicativozinho. Os dados, deixa eu aumentar só um pouquinho mais aqui, para ver se os senhores conseguem enxergar melhor. O tratamento do dado se deu com a exploração do material, que foi codificação e identificação dos temas, né? E depois, posteriormente, nós fizemos o tratamento dos resultados, né? A partir dessas categorias pré-definidas, né? Que surgiram, né? Que emergiram com os resultados. Essas categorias, elas emergiram nos fatores institucionais, que nós categoria principal. Então, a categoria principal, ela agrega 4 subcategorias, né? Que são, deixa eu só aumentar aqui o zoom, para vocês enxergarem melhor. Inclusive, está lá no trabalho essa figura também. Ela traz a capacidade administrativa, estrutura organizacional, cultura organizacional e comprometimento da liderança nos fatores institucionais. Nas expectativas do gestor, emergiram também 4 categorias, que são transparência, fortalecimento da confiança, eficiência administrativa e confiança pública. E com base nessas categorias, nós fizemos a análise dos dados e dos resultados, né? Os principais resultados que emergiram, conforme as categorias, foram as seguintes: fatores institucionais. Quanto à categoria capacidade administrativa, nós identificamos desafios de recursos humanos insuficientes, ou seja, falta de pessoal capacitado para conseguir conduzir os processos administrativos dessa prefeitura, sobreposição de funções devido ao número limitado de funcionários. Isso é muito comum. Um único servidor acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? E aí acaba, digamos assim, deixando a segregação de função, que é um dos princípios da administração pública, de lado, né? E isso acaba deixando os processos ineficientes e muito mais expostos a desvios, né? Diante disso, também identificamos limitações financeiras e tecnológicas. Muitos municípios não possuem capacidade financeira, inclusive para contratar profissionais qualificados ou qualificá-los, e também para colocar sistemas integrados para a operação, né, que permitem que o processo administrativo acabe fluindo com mais transparência. Quanto à estrutura organizacional, nós também identificamos alguns municípios na questão da estrutura organizacional. Alguns municípios possuem decisões centralizadas no prefeito, dificultando a delegação. Isso foi identificado em quase todos. O prefeito centraliza tudo tem que partir dele, deixando os secretários e demais gestores um tanto quanto limitados, né?
E isso acaba dificultando demais os processos administrativos e causa uma deficiência enorme e acaba deixando, digamos assim, margem para desvios, né? Também foram identificadas necessidades de estruturas mais integradas de comunicação eficiente. Muita informalidade. Nós encontramos muita informalidade. Tudo é feito praticamente por fulano, ajeite isso, fulano, faça aquilo. E não segue um procedimento administrativo, um fluxo de trabalho que permite com que você rastreie onde que tem havido algum erro, algum problema, né? E com isso também encontramos também fragmentação dos departamentos, dificuldade na comunicação interna devido à divisão excessiva de setores. Ou seja, encontramos estrutura administrativa que, no papel, nossa, é uma maravilha. Vários setores, tudo bonitinho, mas na prática não existe. Né? Por exemplo, teve um dos municípios que disse que o controlador, né, falou o seguinte: olha, eu tenho um setor com 4 servidores, só que nenhum trabalha aqui. Eles estão trabalhando um na contabilidade, outro na tesouraria, outro na secretaria de administração. Infelizmente. Né? Isso acaba dificultando, porque dá a noção de que a estrutura administrativa é organizada, mas na prática ela não é. Outro ponto também foi a cultura organizacional, né? Funcionários veteranos, principalmente, com muitos vícios, né? Dificuldade em adaptar-se às novas práticas de transparência e legalidade. Por exemplo, eles citaram aí, teve um dos municípios que citou, por exemplo, a dificuldade de se adaptar ao CIAFIC. Não sei se os nossos professores sabem, mas o CIAFIC é um decreto que veio justamente para organizar a casa, né? Colocou em prática que já tinha na lei de responsabilidade fiscal e disse: olha, como é que vai ser as coisas? Vai ser dessa forma aqui. Né? Os processos têm que ter cronologia para acontecer, deve passar pelos setores, tem que ter a segregação de função. Né? E a maior dificuldade está nesses servidores veteranos que já têm 20 anos de casa. Né? Porque o que vigora? O jeitinho brasileiro, a informalidade, né? Aquela coisa de ajeite aqui porque fulano é amigo de cicrano. Não, então isso marca isso aí, um ponto muito importante, que é a resistência cultural nesses municípios. Outro ponto importante diz respeito ao comprometimento da liderança. Os gestores falaram o seguinte: olha, meu prefeito apoia. Meu prefeito, todas as vezes que a gente quer fazer capacitação, quer fazer curso, apoia. Só que quando vai ver na prática, esse apoio não existe. Né? É limitado demais. Porque essa capacitação, muitas vezes, ela é limitada e quando é feita, ela é direcionada para servidores comissionados, que não vão ficar tempo em casa. Vão passar muito pouco tempo em casa e vão embora. Né? Então, muitos servidores falaram isso, inclusive pediram assim: olha, não grave não, porque eu tenho medo de retaliações, então só em off aqui. Não vai. Né? Então, teve até um controlador que falou assim: olha, Clécio, eu acredito que os servidores que têm que participar do quadro decisório são servidores efetivos. Eles que têm que ser capacitados, têm que ser treinados, porque eles vão permanecer aqui. E essa dança de cadeira de que entra um prefeito e muda tudo, acaba dificultando, inclusive. Né? Então, é um ponto muito negativo. Né? Isso é um desafio político muito grande, porque os prefeitos sofrem pressões dos vereadores, sofrem pressões dos cabos eleitorais aqui no interior, que querem que dê um jeitinho, que querem que resolva, e acabam dificultando a tomada de decisões dentro dos procedimentos da legalidade. Né? Então, acredito que há uma necessidade muito grande, conforme foi evidenciado nos dados, de uma redistribuição, né, da tomada de decisão e, consequentemente, de autonomia desses gestores. Né? E isso foi reclamado, inclusive, pelos próprios controladores. Passei de volta, foi? Opa. Quanto às expectativas dos gestores, nós identificamos nos resultados que eles têm expectativa que, com a implementação de um programa de integridade, deva existir, por via de consequência, um aumento da transparência, principalmente com a implementação de canais de comunicação. Eles acreditam que a integração de sistemas, departamento pessoal, contábil, entre outros, eles consigam, digamos, trazer mais transparência a esses procedimentos administrativos e a população ficaria, digamos assim, entre aspas, mais poderia acompanhar. Né? Eu trabalho num município grande também, além de trabalhar em vários pequenos, e, de fato, o município grande ele tem um sistema de processo administrativo que a população consegue acompanhar a fase que esse processo está. Isso, de fato, traz uma transparência, pelo menos acompanhar o procedimento administrativo. Então, esses gestores acreditam, sim, que com a implementação do programa integrado isso possa acontecer. Né? Eles também acreditam que pode fortalecer a relação com a comunidade, porque você vai ter canais em que a população vai poder acompanhar isso de
perto, vai poder, digamos assim, quando não estiver gostando, reclamar, opinar, o que de fato alguns municípios a gente identifica nos portais, só que a dificuldade de você encontrar esses canais é tão grande que quando você tenta usar, não serve. É como se fossem meramente demonstrativos, mas que na prática não ocorrem. Eles também acreditam que possa haver um fortalecimento da governança municipal. Por exemplo, quando se faz o controle preventivo dos atos, né? Quando se há mecanismos para evitar a corrupção, os fraudes e desvio, né? Como? Por meio de geração de relatórios de supervisão. Né? Então, eles acreditam que o programa de integridade pode trazer esse benefício. Né? Isso é a perspectiva. Mas seria necessário considerar um possível aumento da complexidade burocrática. Eles acham que o fato de o programa de integridade integrar os vários sistemas ou integrar as várias plataformas, né, digamos assim, pode trazer uma certa burocracia, né, embora traga benefícios. Né? Então, seria necessário equilibrar entre o que se busca e o que se espera dentro daquilo da realidade do município. Outro ponto que gera expectativa nos gestores são processos mais eficientes, com a integração de sistemas, que inclusive eu já até toquei aqui nesse ponto, por meio da padronização. Quando você tem uma padronização, quando você tem, digamos assim, malhas burocráticas pré-definidas com o sentido de determinar como os processos devem ser feitos, né, isso acaba gerando ganho de produtividade no sentido da padronização, mas, por via de regra, nós sabemos que a burocratização, por outro lado, acaba trazendo alguns gargalos. Obviamente que os pontos positivos e negativos devem ser ponderados, né? No entanto, eles acreditam que com a padronização, que pode ocorrer por meio da integração, seja um benefício positivo. Teve alguns gestores ainda que, inclusive, citaram, né, a questão da nova lei de licitações e contratos, que trouxe todo um regramento com direcionamentos, né? Que, de certa forma, num primeiro momento, foram muito chiados, xixi para lá, xixi para cá, não vai dar certo, aquela questão do servidor de 20 anos de casa, né? Isso não cola, aqui não serve, aqui não funciona, mas que depois que as coisas começaram a andar, hoje já estão começando a entender como funciona e que traz resultados positivos e digamos assim, procedimentos mais transparentes, né? Então, é uma necessidade muito grande de mudança para superar esses hábitos, né? Esses velhos hábitos aí de que as coisas não dão certo, que as coisas não vão acontecer, né? E isso pode acontecer a partir da capacitação desses servidores, né? A insistência desses servidores de capacitar, de treinar, e colocar, trazer a mentalidade dessa cultura, né? Implementar essa mentalidade, mudar essa forma de pensar desses gestores, no sentido do que eles estão pensando, né? E, por fim, uma expectativa muito positiva é que possa gerar confiança pública, né? À medida que a implementação do programa de integridade, você começa a organizar a casa com procedimentos pré-definidos, com os caminhos a serem seguidos, né? De forma transparente, de forma ética, né? Inclusive trazendo comportamentos que devem ser adotados pelo servidor, que é isso que se espera, né? O comportamento do servidor, e em caso de desvio, inclusive punições, traria, por via de consequência, confiança, né? Credibilidade, né? Por conta da transparência e da responsabilização desses servidores que, por acaso, desviarem-se dos propósitos da administração pública, né? Porque, por via de consequência, estaria uma percepção do governo sério e comprometido com a ética, né? E também isso garantiria, de certa forma, na visão deles, um engajamento maior da população, porque à medida que essas informações, que todo o procedimento se torna mais claro, mais transparente, mais acessível, inclusive com a participação da população, isso permite maior participação e acompanhamento, né? E também melhoraria essa relação. Então, nos portais, para confrontar com esses achados, né, que os gestores trouxeram em suas expectativas e naquilo que a gente enxergou na estrutura administrativa, a gente foi verificar à medida que essas informações estariam disponíveis, que são, digamos assim, indicadores, né, entre aspas, que permitem compreender que o município adota pelo menos algum mecanismo de transparência, né, ou de integridade. Por exemplo, como a questão das legislações e normas que direcionam os servidores a determinada conduta, ou seja, que enquadra o servidor como ele deve agir perante a administração pública, perante todos os envolvidos com a administração, né? Principalmente fornecedores, né? Então, a gente observou, por exemplo, que há em todos os portais estatutos de servidor público disponibilizados. Poucos contêm estrutura administrativa e os que contêm, então, uma estrutura administrativa também defasada. Exemplo, eu falo defasada porque nós temos o estatuto de 1998,
Então, a realidade de 1998 para hoje é totalmente diferente. Então, e quando esses estatutos dos servidores trazem informações sobre a conduta dos servidores, é apenas falando sobre, por exemplo, em caso de acumulação de cargos e funções, as penalidades que vão sofrer, em caso, por exemplo, de servidor sofrer um processo administrativo, um PAD, o que é que vai acontecer. Mas ele não traz claramente um código de conduta, por exemplo, desse servidor. Qual é a postura dele perante a administração diante da realidade, da nossa realidade atual? Não há. Então, nós passamos por essa problemática. Também, na questão da estrutura de controle interno, não há nenhum site que traga claramente a estrutura do controle interno, o que o controle interno está fazendo, os relatórios que estão produzindo, as auditorias internas que estão sendo feitas, as recomendações que estão sendo feitas ao prefeito e aos demais secretários. Não há nenhum, por incrível que pareça. O acesso à informação também, apesar de existir site com transparência, dizendo que tem transparência, com todos aqueles ícones como demanda o radar da transparência, infelizmente são inacessíveis. Infelizmente. Os mecanismos de participação social também existem lá no site, está lá disponível, lá tem alguns ícones de ouvidoria, só quando você vai clicar não consegue enviar o e-mail. Entendeu? E, inclusive, a maioria dos sites são padronizados, parece que é o mesmo fornecedor, apenas 2 municípios que têm sites diferentes. Né? E esses 2 que têm são incompletos. Digamos, não tem lá, por exemplo, quantas reclamações foram feitas, quais foram os pontos que a sociedade reclamou, o que foi que a sociedade pediu, não existe nada desse tipo de acompanhamento. Então, a participação social, infelizmente, também é precária. Então, as estruturas mostram que esses municípios estão, digamos assim, possíveis de cometer desvio porque falta, digamos, mecanismos de controle. E o controle interno, infelizmente, também não tem todos os mecanismos necessários para tanto intervir como desenhar como deve ser feito. Então, assim, é uma questão que demandou um estudo adaptado à necessidade, tem vistas questões inerentes à situação dos municípios, que principalmente a questão de capacidade e estrutura administrativa e financeira, né? Diante disso, a gente fez aqui um quadro síntese das conclusões. Quais seriam os fatores institucionais? A implementação de programa de integridade requer uma estrutura normativa sólida em todos os municípios. Capacidade administrativa e a cultura organizacional são grandes obstáculos. Precisa rever principalmente a questão do jeitinho brasileiro, do treinamento e capacitação das pessoas que compõem o quadro efetivo, principalmente, né? E as expectativas do gestor quanto ao sucesso é fundamental o envolvimento da liderança, ou seja, do prefeito, dos secretários, e o monitoramento contínuo de todas as ações que estão sendo feitas. Caso essas barreiras não sejam superadas, que são as barreiras culturais e as essências internas, certamente, para que esse programa consiga ter um certo êxito, será um pouco difícil. Então, é preciso trabalhar dentro dessas peculiaridades para que a gente consiga superar essas barreiras. E aí, por isso que nós propomos esse produto adaptado a essa realidade, né? Porque se nós tivéssemos propondo um produto de acordo com aquilo na íntegra que a Rede de Transparência propõe com a Controladora Geral da União e a OCDE, de cara nós já teríamos aí um obstáculo muito grande. Os municípios não atenderiam de forma alguma. Então, nós estamos propondo aqui esse produto que é adaptado justamente a esse contexto. Obviamente que ele tem limitações, né? Não é um produto que, digamos assim, pronto e acabado que a gente já garante sucesso, mas ele tem uma maior chance de êxito por conta das peculiaridades que foram observadas, né? No entanto, essa pesquisa, eu quero deixar claro que ela traz algumas limitações que devem ser observadas. Primeiro, o CISAM tem 19 municípios. Nós só conseguimos trabalhar com 7, né? Infelizmente. Também, houve variações nas propostas devido às interpretações pessoais e contextos específicos dos gestores, né? Cada município tem uma realidade. E a coleta de dados secundários documentos incompletos, o site não tem informações necessárias para a gente analisar a fundo 100%, né? Então, e esses resultados também, porque foram focados no CISAM, no entanto, eles também servem como parâmetros para outras, digamos assim, outras situações, outras regiões, outros contextos, entendeu? Como parâmetros de caminho. Onde que eu posso estar trabalhando aqui com base nesses achados, né? E aí o nosso produto técnico foi justamente propor esse produto adaptado a essas realidades, em que ele tem 8 fases, né? A primeira fase, deixa eu só aumentar aqui para ver se os senhores conseguem ver com mais
clareza, né? A primeira fase, ele parte da ideia de uma definição, de uma coleta da estrutura, né? A gente vai coletar, definir essa estrutura como que ela está, né? Ou seja, mapear, fazer um diagnóstico mapeando todas as situações, setores, departamentos, ver a realidade de cada um, para que a gente possa ter um direcionamento, né? E aí a gente consegue definir essa estrutura de governança e controle interno, como deverá ser, inclusive definir os comitês e definir quem vai fazer parte de todo esse arcabouço, né, que vai acompanhar desde o início até o fim, inclusive desde a implementação até o monitoramento e avaliação. Em seguida, seria a parte de implementação e aprimoramento, uma ferramenta técnica, né, uma ferramenta que poderia ser, por exemplo, via um decreto normativo já impondo a obrigatoriedade desse plano, desse programa de integridade, em fases, né, porque não se pode chegar lá com o produto pronto e acabado, seria em fases, que partiríamos da ideia de que, nesse momento aí, nós entraríamos com qualificação dos servidores para entender o que é integridade, como ele se aplica no contexto da administração pública e no seu contexto pessoal, para tentar colocar na cabeça dele que o jeitinho brasileiro, que as arrumaçõezinhas ali que fulano quer, não mais pode sobreviver, não é? Em seguida, nós partiríamos para o fortalecimento dessa estrutura, justamente por conta de todo esse arcabouço anterior, estrutura de governança, capacitação de servidores, inserção de sistemas informatizados, fluxo de trabalho, procedimentos administrativos organizados, né? E aí nós poderíamos propor um site, obviamente, ou a melhoria de site que já existe, para que a população possa acompanhar e participar, inclusive conectados às redes sociais, que é essa a nossa proposta, né? Mas para isso tudo possa dar certo, é necessário comprometimento da liderança, do prefeito e do secretário. Porque sem o comprometimento da liderança e sem o monitoramento e avaliação contínua, esse processo corre risco de não dar certo, né? Então, é adaptado ao contexto, mas que mesmo assim depende de fatores que precisam estar ali conectados com a realidade para que isso dê certo, né? Essa é a nossa proposta. E aqui eu trago para os senhores alguns artigos que eu publiquei durante a pesquisa, né? O primeiro deles foi um artigo avançando integral no nível municipal, né? Lá que a gente investigou os obstáculos, os facilitadores, perspectivas, com a revista Qualis A4. Também publicamos outros em questões emergentes na governança da gestão de pessoas na administração pública, que justamente parte dessa ideia que constata que treinamento e capacitação é essencial na administração pública para que, de fato, a gente tenhamos mais eficiência e eficácia. E o último foi publicado agora numa revista Qualia 2, que é a questão da qualidade da governança municipal a partir da integridade pública, né? Da implementação da integridade pública. E finalizo por aqui. Eu quero agradecer, muito obrigado pelo momento, né? Apesar de um pouquinho nervoso, mas eu tentei ao máximo passar aqui a ideia da que a gente fez. Ok, o Clériston, me ouvem bem, pessoal? Tranquilo aí, né? O Clériston fica nervoso sempre, porque ele tem graduação em Direito, em Administração e Contabilidade, umas 6 a 7 especializações, ainda fica nervoso, né, o Clériston? Fiquei mais nervoso do que na sustentação oral na Câmara, junto dos embargadores. Mas vamos lá. Obrigado pela apresentação, Clériston, no tempo, na verdade, foi bem dentro do nosso tempo, 26 minutos. Eu vou passar agora a palavra para o avaliador, o professor Marcos. Fique à vontade, professor Marcos, a metodologia que você achar melhor, quiser fazer perguntas e ele responder só no final, durante seus comentários, fique à vontade, tá bom? Tá, pronto. Beleza, estão me ouvindo? Sim. Beleza. Ótimo. Então, eu queria agradecer aí ao Clériston, ao Cláudio, pelo convite, satisfação estar aqui com vocês, mais uma banca, em parceria aí com o professor Álvaro, colega aí de tempos de UFESA, né, professor? O Clériston, inicialmente eu queria lhe parabenizar pelo trabalho, tá? Lhe parabenizar pela apresentação, né? É muito bom quando a gente chega nessa fase do trabalho e a gente vê que o trabalho está bem desenvolvido, bem desenhado, né? Com certeza aí da marca aí do teu orientador, do professor Cláudio aí nesse processo, tá? Eu tenho algumas reflexões a fazer, o Clériston, eu vou falar e depois você pode fazer alguns comentários, tá? Não é nada que venha comprometer a estrutura ou o seu trabalho em si, são algumas observações, né? Eu digo mais percepções individuais, né, Cláudia? Assim que a gente sabe que no processo de orientação a gente acaba impondo um pouco o nosso estilo de fazer as coisas, né?
Então, assim, eu tenho algumas ponderações e eu vou falando e vocês vão, de repente, o Clériston, se você quiser me interromper também nesse processo, aí fique à vontade, tá? A minha, a minha primeira reflexão foi sobre o título do seu trabalho, né? Como você colocou impulsionando a integridade, aí eu fiquei em dúvida, antes de ler o seu trabalho, né, o que é que ele vai tratar especificamente de integridade no trabalho dele, né? E aí eu não sei, e aí, assim, como eu falei, é mais uma questão de estilo, assim, talvez você pudesse trabalhar, né, a proposição a proposição de um plano de integridade. Não sei se seria mais, eu diria assim, acessado naquelas buscas, né, em revisões sistemáticas, enfim, tá? Eu acho que você pode repensar isso aí, tá? Mas são detalhes, né? Mas foi uma coisa que me chamou a atenção, porque impulsionando a integridade não dá um direcionamento muito concreto do que você vai fazer no seu trabalho, né? Eu, eu fiquei com a dificuldade, o Clériston, na leitura na sua introdução, de entender a estrutura, como é que funciona, né? E saber mais detalhes do porquê da integridade nesse objeto de estudo, né? O consórcio intermunicipal do semiárido do Nordeste, né? Então, assim, eu senti falta na sua introdução, você caracteriza, você contextualiza bem a questão teórica, mas eu senti falta de um pouco da contextualização do campo empírico, né? O que é o consórcio, quais são os municípios que compõem, como é que é a estrutura do consórcio, enfim, isso daria talvez mais elementos para que a gente já pudesse ir, né, sentindo um gostinho do trabalho até, né, e entender melhor, né, o contexto da sua proposta, né? Então você faz a introdução, chega ao problema e aos objetivos e não fala, né, nada do consórcio, né? Então eu senti essa dificuldade, né? É interessante ver a tua forma de escrita, né? Assim você faz um texto corrido, né? Sem subdivisões na introdução, é legal ver isso assim, e o texto fica fluido, né? Sem corte, sem interrupções e fica tranquilo, né? Mas essa observação em relação realmente a falar um pouco mais do consórcio nesse item, né? Professor, só me permite Pois para não não, perder aqui na minha área. pois Eu não. até, eu até iniciei no primeiro momento fazendo isso. Aí o professor Cleverton, que é nosso orientador, falou: Cleverton, isso aí você deixa para metodologia, que é lá que você vai tratar com mais detalhes. Aí eu pensei, na verdade, nesse sentido. Trazendo para lá, já estaríamos suprindo essa lacuna. Se você observou, lá na metodologia eu já trago mais detalhadamente. Isso. Isso, mas note que eu li a introdução, referencial teórico, para chegar na metodologia e entender, né, um pouco mais do objeto, né, do campo, né? Sim, mas a gente Então, pode assim, considerar isso. Pronto. assim, é uma questão de, como eu disse no início, é uma questão mais de estilo, né? Então, Sim. siga aí o que os seus orientadores aí determinarem, não tem bronca. Não, mas é de grande valia. Eu adoro esses ensaios. Beleza. No teu referencial teórico, eu fiquei bem satisfeito com o teu referencial teórico, né? As minhas observações são mais estéticas do que de conteúdo, tá? Eu achei o tamanho das suas figuras muito grandes, né? Então, assim, talvez você pudesse repensar, diminuir um pouco elas, assim, para ficar mais proporcional ao texto. E tem uma tabela, desculpe, na tabela não, um quadro. Você tem dois quadros que são importantíssimos no seu trabalho, né? Um que mostra a estrutura internacional e outro que mostra o normativo nacional, né? Esse quadro normativo nacional ficou muito grande, né? Não sei se seria interessante você jogar isso para o apêndice ou manter em função de você ter uma comparação com o internacional, tá? Também é uma observação que você pode, de repente, trazer essa discussão para dentro do texto e não colocar o quadro aqui, nesse momento, né? Tá? Porque o quadro ocupou quase 3 páginas, 2 páginas completas, né? Então, talvez fosse interessante, né? Aí, assim, então, referencial teórico seriam observações mais de perfumaria, né? Não tem nada que comprometa. No teu capítulo da metodologia,
Aí eu vou pegar um pouquinho no seu pé, tá? Eu senti falta, primeiro, nesse item 1, delineamento da pesquisa, você não precisa repetir objetivos, tá? Então, assim, às vezes quando a gente repete, a gente corre o risco de ter mudado o objetivo e depois não ter alterado, não é o seu caso aqui, mas não ter alterado no capítulo da metodologia. Então, assim, não é necessário Sim, que você repita, tá? O perfeito. objetivo, ele está lá no capítulo da introdução e não precisa voltar. Ele só vai voltar para você lá nas considerações finais, quando você estiver resgatando esses objetivos, né? Aí você faz esse detalhamento das unidades, né, dos casos, mas ainda assim eu senti falta de entender como é que é o funcionamento administrativo do consórcio, tá? Eu vou pegar um pouco no seu pé, porque você está falando de um programa de governança, né, de integridade, e aí eu não tenho nenhuma noção de estrutura administrativa, como são os processos de gestão do consórcio, né? E aí no item 3.3 eu fiquei com uma dúvida, aí eu queria que você me, me ajudasse. Você fala em coleta de dados primários, aí você fala em roteiro de pesquisa e depois você fala em questionário. Mas você vai fazer uma entrevista, e você até diz aqui que faz via Google Meet, etc, etc. Então dá uma alinhada aí nos termos, né? Na verdade você fez uma Isso. entrevista e eu fui procurar o teu roteiro de entrevista no trabalho e não achei, tá? Então, Eu tenho um roteirozinho no anexo, desculpa se eu interrompeu. E é roteiro, não é questionário de entrevista, né? É roteiro, então tudo roteiro de bonitinho, né? entrevista. Mas eu não Inclusive, achei eu aqui no tirei seu para colocar no trabalho. apêndice lá, eu tirei para colocar no apêndice que eu tinha, na qualificação eu trouxe ele tudo bonitinho, certinho. E eu acabei esquecendo de anexar, mas ele está pronto, está tudo Ah, bonitinho. beleza, beleza. É só porque me chamou a atenção, eu fui procurar lá, né, e acabei não achando, enfim, né? Então, ajustar essa questão aí dos termos, né, tirar essa questão do questionário, né? Análise dos dados ok, protocolos ok. Cláudio, eu fiquei com uma dúvida, vocês não têm comitê de ética aí ainda? Não mandam as pesquisas para o comitê de ética? Essa é uma Não, discussão, é é uma uma discussão discussão aqui grande muito. aqui, viu, Marcos, com relação a isso, viu? Aqui na UFRN a gente já tem mandado, sabe, Cláudio? E a gente tem É, sofrido um bocado, sabe? Porque tradicionalmente o comitê de ética é da área de saúde e os caras deixam os projetos das outras áreas no fim da fila, né? Então os alunos perdem muito tempo com isso, né? aqui Então, ainda assim, não está assim, existe é, uma discussão grande, né? Mas a gente, por enquanto, está não enviando para comitê de é, ética. beleza. Isso é bom, às vezes, dependendo do periódico que você vai submeter, ele pede, né? O protocolo do comitê de ética. Só foi uma coisa que eu me lembrei. E o Clériston, eu também não achei, eu posso ter passado batido, eu li duas vezes o teu capítulo da metodologia, mas eu não achei o período de execução da pesquisa, tá? Às vezes também é uma informação importante que você possa, principalmente para o artigo, colocar lá, né? Tá? Em Isso, relação aos realmente eu resultados. pequei. Oi? Realmente eu pequei isso aí. Eu É, tenho na cabeça, tu tenho todos os dados anotados, as entrevistas gravadas, mas não mas coloquei essa são informação. muitas coisas, são muitos detalhes e às vezes a gente passa batido mesmo, né? Em relação aos resultados, eu comecei a ler os teus resultados. Aí eu disse, poxa, o Preston fez um trabalho tão legal, mas a análise dele aqui, os resultados dele tá só descritivo, né? Aí quando eu fui avançando na leitura, que eu vi que você faz a análise posteriormente. No capítulo separado, é. Num capítulo separado. Isso é muito comum, Cláudio sabe disso, isso é muito comum em trabalho quantitativo, né? Em trabalho qualitativo, talvez seja uma das poucas vezes que eu vi isso, né? Normalmente o cara já faz, os pesquisadores já fazem análise junto com a transcrição, né? Eu não sei até que ponto, ou qual a intenção, ou se isso é o modelo de vocês do Profiap, tá? Mas, assim, confesso que me assustei quando eu comecei a ler. É só uma observação, aqui não tem nenhum Só, comentário, nem só, ajuste, né? só um comentário, Marcos. Não, não é um modelo. Eu até quando ele me mandou a última versão, né, para eu fazer análise, eu coloquei vários comentários. Cadê os autores? Cadê os autores? Cadê os autores? Aí preenchi de cadê os autores? Aí quando olha, criou um capítulo só para isso, né? Aí com a questão do tempo que a gente estava já bem exíguo, eu disse, É, não, vamos manter, porque ele trouxe, né, os elementos isso.
de autores e a gente mantém. Mas não é a estrutura do Profiap, não. Foi uma decisão basicamente dele. Beleza. E então, Clériston, quando você for fazer o artigo, não faça separado, porque você não vai ter espaço, né, de tamanho de artigo para isso, né? Então, você vai ter que trazer essa análise em conjunto, tá? Para a dissertação em si, eu acho que não compromete, né? Mas, enfim, talvez lá na introdução fazer um chamado, né, das partes do trabalho, evidenciando que isso vai ficar separado, né? Nos capítulos do referencial vou falar disso, na metodologia é isso, enfim, né? Aí talvez a gente já ficasse preparado para isso. Enfim, Cláudio, aí em função disso, o que é que eu achei? Eu achei que a sua análise, juntando os dois capítulos, né, ela ficou um tanto quanto longa, né? E acabou meio que se repetindo em alguns momentos. Talvez se você pudesse intercalar texto com imagens, texto com quadros, nuvem de palavras, enfim, alguns outros recursos, você pudesse minimizar esse efeito, sabe? E você vem trazer um quadro já no final, né, do capítulo 4 e no final, se eu não me engano, estou chegando aqui no final do capítulo 5, né, que é aquela figurinha lá. Não, no capítulo 5 não tem, a figurinha já é no capítulo 6, né, que é a proposta. Então, assim, eu achei que acabou ficando um pouco denso no sentido da leitura, né? Não que assim, aí a leitura ela se torna um pouco massiva, né? Em relação à tua proposta, eu achei fantástica a ideia, tá? Eu acho que qualquer contribuição, por menor que seja, que a gente dá para a gestão pública, né, já é um retorno daquilo que a gente faz, né, enquanto servidores públicos. Então, acho que toda iniciativa, para mim, é válida nesse sentido. Tá? Então, assim, eu achei muito legal essa ideia de já trazer o produto separado. A gente normalmente, Cláudio, muitas vezes faz, eu já fiz isso com meus orientandos, de colocar alguma proposta nos apêndices do trabalho, né? Mas, assim, essa ideia de trazer isso separado já no modelo é legal, é interessante. Talvez seja uma prática que eu vá sugerir lá no nosso programa. E só um parênteses, Marcos, e realmente isso é da rede, né? A rede que pede, tanto é que para a gente cadastrar a banca, a gente anexa a dissertação e anexa o PTT, entendeu? A gente faz separado e no modelo da rede, que é um template que eles fornecem para a gente e tem que preencher. Então, tá todo mesmo legal, legal. Tem só um detalhe aí, um detalhe de marketing, não é de gestão pública, tá, o Clériston? Não coloque as limitações dos teus problemas metodológicos lá na metodologia. Você já está entregando algum problema antes, deixe para colocar nas considerações finais, tá? Todo trabalho acadêmico tem dificuldade, tem limitações, tem problemas, tá? Mas você não precisa entregar isso antes, tá bom? Acho que é isso, Cláudia. Os comentários são mais nesse sentido. Obrigado, Marcos, pelas contribuições. Realmente, eu acho que algumas delas, né, o Clériston, tem também relação com a questão do tempo, né? O Clériston é um aluno excepcional, um mestrando excepcional, mas também ele faz 500 mil coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu trabalho em 10 municípios, não é brincadeira. Então, e ainda tem uma inferior, viu? Mas vamos lá. Então, eu vou passar a palavra. Obrigado, Marcos, pelos excelentes comentários. Já estou aqui, viu, Clériston, passando no seu WhatsApp as considerações, as mudanças que têm que ser feitas, foram bem importantes essas que o Marcos passou. Agora eu vou passar a palavra para o professor Álvaro como avaliador da nossa rede. Fique à vontade, pessoal. E obrigado novamente. Olá, pessoal. Boa tarde novamente. Cláudio, Clériston, Marcos, os colegas que estão acompanhando aqui também na sala, né? Elisângela, Elbro, Lalesca, Marcos, Renata Xavier, Stream, que eu não sei quem é. É a transmissão. Mais uma vez, Cláudio e o Clériston, eu agradeço aí pelo convite. É um prazer poder estar aqui novamente, né, dividindo essa banca aqui com vocês. Eu acho que eu concordo com os apontamentos que o colega Marcos colocou aí, certo? Eu acho que
principalmente, na verdade, as minhas observações recaíram muito sobre a metodologia, né? Eu acho que Marcos já levantou aqui, mas eu vou, né, já que vocês estão me pagando para isso, eu vou falar novamente. Mais uma vez, Claudio, o Clécio, parabenizar aí pela escolha do tema, apesar de eu também concordar com o Marcos, que eu acho que a gente poderia dar uma ajustada no título, até para vender melhor o que é que o trabalho fez. Porque você diz, impulsionando a integridade, assim, né, fica meio... O que seria impulsionar a integridade? Dar um empurrão, criar uma lei, tirar ela de cena. Então, eu acho que a gente poderia fazer um ajuste para que mostrasse melhor o que realmente você fez no trabalho, certo? Eu acho que a sua apresentação foi muito esclarecedora, né? Sinal de coisa, como você bem disse, você trabalha com a temática, é o seu cotidiano, então fica mais fácil da gente falar daquilo que a gente está praticando no nosso dia a dia, certo? Então, parabéns aí, eu gostei da apresentação, ficou boa, explicou bem para quem não leu o trabalho, mas lhe ouviu falar aqui, deu para entender exatamente o que é que vocês se propuseram e fizeram no trabalho, certo? Mas vamos lá, né, Clécio? Nem todos são flores. Ó, eu sei que está gravado aí, mas eu já anotei no texto do Word mesmo e vou passar ao final para vocês, então não se preocupe em anotar não, certo? Aí vamos começar do começo mesmo, né, que é melhor. Página 13 aí, Clécio. Na introdução. Deixa eu ver aqui. Na verdade, na numeração é a 12. Você já achou aí o primeiro parágrafo que inicia nessa página. Para dialogar com essas discussões, a questão de pesquisa. Um cuidado que eu tenho quando eu participo das bancas, né, de qualificação e de defesa é observar os apontamentos que eu fiz lá na qualificação e comparar com a defesa para ver, né, realmente o que é que a gente... Para não repetir em coisa que eu já disse lá, para ver se realmente avançou nesse ponto. Eu vi aqui que na pergunta você alterou, né, em relação à qualificação. Agora ficou: de que forma os municípios do CISAM podem aprimorar seus processos para fortalecer a integridade e promover uma governança. Inclusive, dessa pergunta aqui, eu faria o ajuste do título, porque você diz bem de que forma o consórcio CISAM quer promover a integridade. Eu acho, então, se tivesse impulsionando por promovendo a integridade nos municípios CISAM, talvez ficasse melhor para quem está lendo o seu trabalho, certo? Então, eu vi que você alterou em relação à qualificação. Esse questionamento ficou melhor, na minha opinião. Em relação aos objetivos, eu vi também que você fez o ajuste, conforme a gente tinha solicitado na qualificação, certo? Aí, ó, já pulando aqui para a página... Só eu acho que o objetivo e o problema, da forma como está aqui, ficou melhor, certo? Em relação à qualificação. E eu fiz essas alterações, professor, desculpe interromper, justamente com base nas suas apontamentos. Aí, fazer um elogio, né? Eu gostei muito dessa figura 2, as diretrizes de um sistema de integridade conforme a OCDE. Eu acho que ficou legal, mostra exatamente os eixos, né? O que é que se avalia em cada um. Então, eu gostei muito dessa figura, certo? Aí, vamos pular para a página 36. Deixa eu achar ela aqui. Eu acho que é onde a gente vai concentrar mais a fala, aqui na metodologia.
Sobre o referencial teórico, antes de falar desse ponto, acho que o professor Marcos colocou uma questão aí, falar sobre os consórcios. Porque, assim, você trabalha em 10 municípios do CISAM, eu imagino, mas eu nem conheci o CISAM. Então, assim, só pelo trabalho aqui, sem você falar, a gente ainda vai ficar desconhecendo o CISAM. Eu sei que são compostos por 13 municípios, você citou lá, mas eu acho que você deveria explorar mais qual é a composição desse consórcio, a formação, as áreas de atuação. Acho que poderia ter feito alguns parágrafos aí para explicar exatamente, porque assim, apesar de já existir um número considerável de consórcios municipais, grande parte da sociedade não conhece esse instrumento. Tem muitos municípios que não conhecem o instrumento do consórcio. Então, eu acho que falar um pouco sobre o consórcio e sobre principalmente quais setores ele atua, eu acho que valorizava um pouco mais o seu trabalho, certo? Aí na página do arquivo aqui é na página 35, item 3.2, casos de análise. No terceiro parágrafo, você coloca, apesar do contexto econômico semelhante, apenas 7 gestores de controle interno aceitaram participar da pesquisa. Você cita aqui que chamou os participantes pelo M, né? M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Aí eu fiz um questionamento, né? Quando eu estava lendo o trabalho, eu coloquei aqui. Os demais foram mantidos na análise? No transcorrer do trabalho, você vê que foram, certo? Na sua apresentação, você disse, e aí já mostra, a sua apresentação foi a justificativa de por que a gente tem que melhorar a integridade. Porque os dados que você quis tratar são dados públicos e não estão disponíveis. Então, por si só, a integridade aí já falhou, certo? Então, já justificaria a existência, a realização do seu trabalho. Então, eu acho que você colocou aí, teve aspectos políticos, o pessoal não quis e tal. Eu acho que poderia ter feito, na metodologia, dos 13 entramos em contato assim, assim, assado, 6 se recusaram por questões, por falta de resposta, por questões do momento político, que afinal de contas, o pessoal não está nem aí para você, o pessoal está buscando voto essa altura do campeonato, certo? Então, a relação temporal aí de coleta não foi boa, porque é uma época difícil, principalmente para mostrar inconsistências na gestão. Então, assim, o pessoal, é melhor ninguém dizer nada, vamos deixar esse cara seguir aí, vamos buscar o que nos interessa. Mas, para o trabalho, acho que você poderia ter justificado melhor essa ausência, certo? Aí, na página seguinte, no item 3.3, no instrumento, você coloca, né, um questionário semi-estruturado, que aí o professor Marcos já falou, eu vou reforçar, porque eu acho que é uma coisa que realmente tem que ajustar, porque não foi isso que você fez. Né? Então, isso aí é um ponto que realmente a gente tem que adequar. Né? O roteiro de entrevista é importante que você coloque também, para a gente saber quais foram os tópicos que você abordou quando estava nos diálogos, nas coletas de dados, para a gente analisar, né? O que é que você perguntou e o que é que o pessoal respondeu. Na página, no item 3.6, deixa eu ver qual é a página aqui, 40. É a questão na verdade, você colocou aqui no segundo parágrafo outra limitação diz respeito à utilização de entrevista semi-estruturada que resulta em variações nas respostas dos participantes influenciados por suas interpretações pessoais. Isso não é uma limitação, isso é uma realização do seu trabalho. O cerne da entrevista
é a gente buscar uma resposta em profundidade sobre determinado tema. Então, a gente não pode esperar, não é uma análise estatística que a gente vai analisar a média. Aqui a gente vai analisar justamente o que diferencia um respondente do outro, certo? Então, esse tópico aqui não é uma limitação, é uma natureza da análise qualitativa, certo? É uma coisa boa para o trabalho, na verdade. Gostei também dessa figura 5 aqui, das categorias temáticas extraídas na entrevista. Aqui, vamos lá. No item 4.1.3, página 47, cultura organizacional. Na sua fala aí, no trabalho, você colocou da dificuldade em relação ao pessoal que já o pessoal concursado, que tem mais de 15, 20 anos que trabalha na prefeitura, né? Isso foi um fator de aspecto de dificuldade. Você coloca aqui no segundo parágrafo. O entrevistado acredita que a renovação do quadro de funcionários e a mudança de mentalidade são necessários. A mudança do quadro, se for o pessoal de carreira, ele não vai conseguir, certo? Tem que esperar a morte ou a aposentadoria, o que chegar primeiro. Então, o que é que dá para a gente fazer enquanto trabalho? A parte da cultura organizacional. O avanço da literatura e da legislação, por se tratar de órgão público, mostra que a cultura é um aspecto necessário. Claro, é fácil de forma nenhuma. Você chega e o servidor diz isso, estou há 20 anos fazendo assim, eu não quero fazer diferente. Mas até mesmo nós às vezes criamos dificuldade quando muda uma rotina, né? Então, assim, é questão de cultura mesmo, e a cultura é uma semente, né? Você vai plantando e vai regando todo dia lá, até vencer alguém pelo cansaço. Ou você é vencido ou você venceu o sistema, certo? Então, no caso aí das instituições públicas, é cultura mesmo, e aí quando você implementa e você adota como padrão, vai ter que ser assim, mais cedo ou mais tarde o órgão vai acabar conseguindo. Por quê? Porque vai entrar alguém novo, e já vai entrar sabendo que é assim, então ele já vai repetir isso aí, certo? E você vai batendo na tecla. É claro que é difícil, com certeza é difícil. Mas eu digo a você, claro que você trabalha aí à frente dos municípios, conhece a realidade, é mais difícil, sabe o quê? A rotatividade que a gente tem em prefeitura. Eu digo sempre aos alunos, na minha disciplina de gestão pública, prefeitura, principalmente de cidades menores, tem mais rotatividade do que as lojas em Riachuelo. Eu digo a você que a rotatividade é um gargalo muito maior do que o aspecto de cultura organizacional. Porque você coloca alguém por uma indicação, quando a pessoa começa a ter a curva de aprendizagem, muda, por questões políticas e etc. Certo? Professor, eu acho que aí... Pode falar. Só um lembrete aqui. Somente um controlador falou sobre esse tema dessa forma aí mesmo. Ele falou, Clécio, nós temos um problema aqui. É a rotatividade. Entra prefeito, traz sua equipe. Sai prefeito, leva a equipe, já entra outra equipe. Você vai ter que começar tudo do zero, você vai ter que colocar todo mundo nos seus lugares. E aí acaba que nada acaba dando certo. Ele só um falou sobre isso. Esse controlador, ele é de carreira ou também é um comissionado? Pois é, ele é comissionado, mas ele tem 35 anos de controladoria. Pois é, porque os próprios controladores, na sua grande maioria, também são comissionados, então eles também estão passíveis da rotatividade. Exato, exatamente. Esse também é um problema, e aí por isso que, apesar de todas as imperfeições, mas eu defendo o servidor em carreira. Porque por mais trabalho que ele dê, mas eu sei que ele vai estar lá, a gente vai vencer pelo cansaço um dia. Aí,
na página 50 já, deixa eu ver se é 50, 49, desculpa aqui. Vou ver, primeiro parágrafo, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Começa aí. A mudança pode gerar retaliações ou conflitos, diz o entrevistado do M3. Aí poderia acontecer de ter, apesar de que aqui em Nova Estrela, ou seja, eu já sei quem é o controlador, é só eu buscar quem é o controlador de Nova Estrela, certo? Se você nomeou M1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tira essa parte, suprima essa parte da resposta, porque eu acho que o interessante no trabalho, principalmente quando você faz quali e tem um público pequeno, é mais fácil de ser identificado. E aqui a gente não está identificando a pessoa, a gente está identificando cargos, funções e setores. Então, eu acho que você suprima, e se tiver alguma outra que eu não tenha observado, faça essa revisão também. Porque eu acho que o que interessa é mostrar o consórcio, os municípios, e até dizer os que participaram, é importante as pessoas, os leitores saberem os 7 que participaram, mas sem nenhuma identificação que a gente possa saber quem respondeu o quê. Né? Até pela própria integridade aí do trabalho, fica melhor assim. E foi o que eles mais pediram, para não se identificar. Pronto, aí esse aqui eu já identifiquei. É só eu procurar aqui na internet quem é o de Nova Estrela. Deixa eu ver aqui. Estou já acabando aqui. Página 51, um aspecto que eu acho que é importante, que era importante você reforçar no trabalho, acho que no quarto parágrafo. Você coloca aí, o prefeito fala da importância da integridade, mas na prática as pressões políticas tornam difícil implementar tudo da forma como deveria ser. A necessidade de agradar políticos e tal, que é o que você colocou na sua apresentação também. E é uma coisa que, independentemente da legislação, vai existir. Isso é parte do processo. Não tem como a gente fazer. O que a gente tem que fazer? É dentro da legislação que a gente tem, dos instrumentos, diminuir o efeito pressão política. Porque prefeitura, como qualquer relação, são processos políticos. Não tem como a gente querer tirar a política da política, não. Ela existe, não tem o que fazer, não. O que a gente tem que fazer é como o processo vai sofrer menos pressão. Por isso que eu defendo também a questão do servidor de carreira. Ele é menos propenso a pressões. Então, com certeza, se fosse gente de carreira, poderia ser que a gente tivesse um avanço maior um termo como integridade, porque fala muito do cotidiano. Então, expõe muito as ações, como estão acontecendo. Então, o pessoal que é concursado não teria receio em dizer uma situação, coisa que alguém comissionado, infelizmente, está propenso a isso. Eu não estou fazendo julgamento nenhum do comissionado que está lá no dele, né? Ele está lá segurando o emprego dele. Então, a gente tem que montar a estrutura para isso. Por isso também, é bom justificar qual é o objeto desse consórcio, porque assim, se for, a gente tem consórcio de saúde, de educação, multifatores, consórcio ambiental, de lixo, tem inúmeras modalidades de consórcio, né? Se você caracteriza bem isso aqui, mostra principalmente os benefícios da integridade para o gestor e para os servidores, você consegue avançar nesse tema. Porque quando você coloca que a partir disso aqui, seu trabalho vai ficar mais seguro, vai se livrar da pressão, aí você ganha um aliado. Certo? E aqui, deixa eu ver. Terminando já aqui, viu, Clécio? Aqui na página 63, logo no início dela, tem uma coisa que eu considerei relevante. Você diz, assim, com base na percepção dos gestores municipais,
há uma expectativa otimista de que a implementação de programas de integridade possa levar a uma maior eficiência operacional. Ótimo. Que bom que conseguiram identificar isso, certo? Eu marquei isso aqui porque eu achei um bom achado do trabalho. Foi um dos primeiros pontos que o primeiro entrevistado falou, no M1. Ele falou, olha, eu acredito, ele é contador também, é da área já há muito tempo, tá? Veio da iniciativa privada e aí está na pública hoje. Eu acredito que um programa de integridade possa, de fato, né, trazer melhores benefícios, principalmente do ponto de vista dos processos administrativos e, consequentemente, da eficiência operacional, porque, de certa forma, você acaba criando fluxos procedimentais que ajudam a que os processos andem em caminho como deveria, né, de forma legal, e, consequentemente, isso traga resultados positivos, na visão dele, né? E aqui, página 69, segundo parágrafo, deixa eu ver. Segundo não. Terceiro parágrafo. Você coloca no eixo estrutura e órgãos de controle interno, investigou, seu município, blá, 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 aí para aqui, depois da citação de Debon. Embora todos os municípios possuam controladoria, nenhuma disponibiliza informações detalhadas sobre a estrutura e as atividades desses órgãos, nem mesmo de forma parcial. Cláudio Marques, que não me escute, viu? Cláudio não é contador não, né, Cláudio? É administrador. Como o Clério está aqui em 1001 formações, veja só, a lei de responsabilidade fiscal, ela exigiu que os municípios criassem o setor de controladoria, certo? O que a maioria dos municípios fez? Transformou a contabilidade em controladoria para atender a lei de responsabilidade fiscal. De nome, porque de prática ninguém faz controladoria nenhuma. E até as que criaram o setor de controladoria não fazem propriamente o que a controladoria deveria fazer. Fazem muito mais controle interno e partes jurídicas do que a função de planejamento, de avaliação de desempenho e resultado. Porque se você olhar o cerne do conceito de controladoria, é muito mais um instrumento de planejamento, acompanhamento e avaliação. Então, ela deveria ser isso. Mas, na prática, o que a gente tem? Principalmente nos municípios, é uma assessoria jurídica com outro nome. A gente manda os processos para lá, para avaliação da controladoria. Em linhas gerais, o que é feito em controladoria nos municípios, se não for assim, Clériston, no CISAM, você me diga, porque aí está diferente da realidade que eu conheço. Porque os que eu conheço... Isso mesmo. É checklist. Tem um documento? Tem. Não tem, diga assim que não tem, volta para anexar esse documento, mas não sabe nem por que tem que anexar. Pois é. Aí aqui o texto está colocando, né? Não disponibiliza as informações detalhadas, não tem uma estrutura de controladoria. Então, assim, o controle interno, controle de processos, avaliação jurídica, podem até compor a controladoria, mas não substituírem as funções da controladoria, certo? E aí, agora para fechar mesmo. Só mais uma observação em cima dos resultados da pesquisa, é que aqui, no página 70, no segundo parágrafo, é outro aspecto crítico, a implementação dos mecanismos para pedido de informação. A lei de acesso à informação veio para isso, mas o trabalho que abordar isso aí foi vítima da falta do cumprimento da lei. Porque a lei diz que esses documentos, tudo, deveria estar em portais públicos. Então, você, enquanto pesquisador, não deveria ter nenhuma dificuldade em encontrar tais informações. No entanto, até para fazer a pesquisa, você teve dificuldade. Imagine os usuários, de uma forma geral, certo? Então, eu destaquei isso aqui porque eu achei uma coisa relevante do seu trabalho. Então, mais uma vez, Cláudio, Marcos e o seu co-orientador, porque a gente está cometendo, né? Não sou uma pessoa mal educada, não. O professor Cleverton também. Pois é. Então, parabéns aí, vocês três, pela
condução do trabalho. Eu acho que a temática é muito pertinente, né? E eu acho que tem muito a contribuir. Eu sou um entusiasta dos consórcios municipais, porque na hora que os gestores descobrirem que vão conseguir comprar mais barato, que vão dividir tarefas e etc., aí a gente vai ter 5.570 municípios consorciados. O pessoal ainda não descobriu isso e deixa os aspectos, né, burocráticos, no mau sentido, ou políticos, falarem mais alto sobre isso. Porque eu tenho certeza que se eles souberem que a gestão de lixo, a gestão de resíduos, é muito mais barata quando feita por consórcio ou uma compra de medicamentos, acho que todo mundo vai querer. Tá bom? Então, Cláudio, é isso. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite e parabéns. Ok, obrigado, professor Álvaro. Excelentes contribuições, já falando e eu colocando aqui, passando, viu? Seu WhatsApp está bem cheio, viu, Clériston? Depois você vai dar uma olhada. Quer dizer que todos os avaliadores estão falando, eu fui colocando alguns elementos aqui. Eu vou aqui